Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Mesa Missionária. E vamos aqui, vou para você aí, bom dia, boa tarde ou boa noite que vai estar nos assistindo. Eita. E vamos aqui hoje aqui com dois convidados ilustres. Glória. Primeiramente, gostaria de também o meu amigo aqui se apresentar. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei. Eu de novo aí. E hoje a gente tá com dois convidados assim, né? Gente, forte, Brasil. Se você falar que é de peso, é mentira. Não, e eu ia apresentá-los, mas eu quero que eles que se apresentem. Por favor. É o Aline e a... É Chet e Cheta. Chet e Cheta. Aline, sai de Oliveira Chetner. Pra quem não sabe, meu nome é João Vitor Chetner do Nascimento. E pra quem sabe... Pra quem sabe é a mesma pra coisa. quem sabe também. Rapaz, João Vitor. Rapaz, João, muitas pessoas cara. não sabem, viu, Chet? É verdade. Tá vendo? Rapaz, João Vitor Pô, é igual forte. Pastor Ronaldo descobriu esses dias pra trás. O Véio. Luquinha, quando eu descobri que o nome dele é João também, eu... E Lucas com K. É Lucas com K? C, mano. Não, mas ele fala que é com K, né? Pra dar uma diferença. É mais chique, né? Mas vamos que vamos. E hoje nós estamos aqui com esse bate-papo aqui, né? Da nossa mesa missionária. E aqui nós queremos aqui ouvir um pouco, né? Da experiência que vocês tiveram, né? Vocês tiveram ali um tempo ali. Queria que vocês falassem um pouco o tempo que vocês tiveram ali no país, né? Vou deixar vocês falarem o país, a experiência que vocês tiveram. E fica à vontade. Vai lá. Começa? Ué, pode começar. Então, a gente foi pra Inglaterra, né? Ficamos lá por volta de 6 meses. Tivemos que voltar para resolver o visto, mas estamos orando para voltar já. A gente ficou na cidade de Weymouth. Ela é bem no interior da Inglaterra, então não é cidade grande. É uma cidade bem idosa, assim. E a gente serviu 3 igrejas lá, que foi a Ebenezer, que a gente membrou, a Prayer House e a St. Mary's. A gente serviu mais com as crianças, com a limpeza da igreja. E aí? Cara, a gente fez muito trabalho. Trabalhou bastante. Muito desafio, muito trabalho. Na realidade, o evangelho lá é muito difícil. É muito difícil de você pregar da maneira que você prega aqui no Brasil. É muito diferente. Porque é um povo que hoje eles estão levando o cristianismo como pós. Então é algo que se passou, é algo que pode ser considerado como conto, pode ser considerado como, por exemplo, Martin Luther King, que veio um dia, um cara que foi muito bom pro povo, virou história e morreu. E muita gente não acredita na questão da ressurreição de Cristo. Então, a gente pode levar para um lado que é muito difícil de pregar, como a gente gostaria de pregar e como a gente prega aqui no Brasil. Então, é um lugar onde a gente precisa de uma estratégia totalmente diferente do que a gente está acostumado. E a gente aprendeu aqui o evangelismo de impacto, né? Brasileiro, ele te abraça, ele acolhe, ele te ouve. E ele ouve de Jesus e ele aceita aquilo lá. Só que na Inglaterra não é bem assim. A gente fizer o evangelismo de impacto, a maioria das pessoas lá vão falar, obrigada, mas quero não. Educadamente. Educadamente. Tipo assim, um trabalho mais a longo prazo, né? Com certeza. Uma construção, relacionamento. Exatamente. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Porque lá a gente tem o primo da Aline e a prima dela. Eles estão lá já tem 10 anos? 10 anos. Acho que eles vão fazer 11 anos esse ano. Eles estão lá esse tempo, eles são pastores missionários. E, cara, é um trabalho, assim, de pouco em pouco, grão em grão. Você vai conquistando o coração de um e de outro. Porque isso daí foi até algo que o próprio Alessandro Vilas Boas falou no podcast do Brunão. Ele falou sobre isso, que lá os ingleses, eles têm a mania de construir relacionamento. Entendi. Nessa construção de relacionamento, eles têm 5 amigos que são para a vida toda. Já aqui no Brasil, a gente costuma ter aquele relacionamento que a gente tem 30 amigos conhecidos, mas quase nenhum deles são para a vida toda. Entendi. Então é como se a cada 2 anos você fica ali, ó, renovando seus 30 amigos. A cada 2 anos você tem uma amizade diferente, a cada 2 anos lá eles não fazem dessa forma. Então é muito mais difícil você simplesmente fazer esse tipo de impacto, né, amor?
entrar numa cidade, fazer esse tipo de impacto, conquistar eles para uma igreja, eles permanecerem naquela igreja, eles manterem a constância daquilo ali dentro de um relacionamento muito íntimo com a igreja. Então é algo que é muito mais conquistado através da amizade, do companheirismo, do ato de serviço, de você ir dentro da casa, de você servir a pessoa dentro da casa, ou você convidar essa pessoa para sua casa, tomar um cup of tea, um chazinho. Como é que é? Repete aí. Cup of tea. Oh my God! É forte, hein? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Tem muita gente que, tipo assim, pastores e tal, que vão pra fora e abrem igrejas voltadas pra brasileiros no exterior. É legal, porque às vezes a pessoa muda de país, não tem uma igreja que fala a mesma língua, e ela abre ali. Mas vocês foram lá pra atingir as pessoas do próprio país, né? Os nativos daquela terra, certo? Isso. A gente, desde quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu já orava pela Inglaterra. Sempre achei um lugar... Como minha prima já era missionária lá, ela já me contava muita coisa, como que era o evangelho lá, e fez eu me apegar muito. Quando a gente casou, a gente começou a orar de novo pela Inglaterra, Deus envia a gente para aquele povo, e para nós não fazia sentido a gente orar por um povo, mudar de país e pregar para brasileiro. Entendi. Porque a gente já trabalhava aqui para Missões, a gente já servia aqui no Missões, a gente já fazia isso. Mudar de país para fazer a mesma coisa não fazia sentido para a gente. E o engraçado é que eu fui pro sertão, né, uns anos atrás, foi 15 dias de impacto, várias pessoas aceitaram Jesus, teve cura, a gente volta, conta o testemunho da quantidade de frutos que a gente teve lá, e eu e Chet, a gente ficou lá 6 meses, quando as pessoas perguntam, e aí, qual que foi seus frutos? Quantas pessoas aceitaram Jesus? Quantos batismos? Nenhum. Primeiro que a gente estava lá para aprender a língua primeiro, né? Sim. A gente tinha a base do inglês. Eu pensei que eu tava arrasando. Pensei que ia chegar lá conversando assim com a rainha. Inglês. E a pessoa falava, e eu assim, oh meu Deus, eu não tô entendendo nada, me ajuda em nome de Jesus. Só que aí depois a gente foi acostumando. Então, para nós, os frutos foram muito mais pessoais, em questão de aprendizagem, de conhecer o campo primeiro, e não já chegar pensando que a gente ia mudar o mundo. Porque eu acho que o problema da maioria dos missionários é que eles são muito empolgados. Eu sou muito empolgada. Então, a gente pensa que a gente vai pisar numa terra e a gente vai mudar aquilo tudo, vai mudar a cultura deles. E não é bem assim que funciona. Da vez lá. Vai encher um estádio em um mês que a gente está lá. E não é bem assim que funciona, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Diga, chefe. Meus missionários, para quem não sabe, são os meus missionários prediletos. Eu acredito. Talvez os primeiros dos missionários prediletos. Pode até ser mais assim. Da renca que veio depois. É os primogênitos ali. Pode ser, eu gosto. Como que vocês poderiam falar pra gente a igreja em si lá, né? A igreja, como que a igreja caminha lá, assim, no cuidado, né, com os membros, por exemplo, né, tipo assim, um membro não está indo na igreja, a igreja tem um trabalho de ir atrás do membro, filho dos membros, porque é um desafio, né? Hoje a gente vê, né, a igreja, né, não só na Europa, em toda a Europa, mas principalmente na Inglaterra, a gente escuta e vê relatos da igreja que vai esfriando a cada dia, igrejas sendo tomadas, fechando e abrindo outras coisas, grandes templos. Como que é a igreja lá hoje? Eles são muito zelosos. Com os membros que estão dentro da igreja, eles são muito zelosos. Pelo menos na igreja que a gente estava, Pelo menos na igreja. né? Deixando bem claro também, gente, boa parte daquilo que a gente está falando aqui é dentro de Weymouth. Então, é o sul da Inglaterra. Quando a gente está falando sobre essa questão, é o pouco que a gente ouviu sobre os outros lugares da Inglaterra, mas a gente está falando mais especificamente de Weymouth, que é no sul da Inglaterra. E a maioria das pessoas acha que vocês foram para Londres. Não é Londres. Não foi Londres que a gente ficou. Londres era mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas. Então, a gente ficou lá 4 dias só. Porque, às vezes, de uma certa forma, como a nossa cidade ela é um pouco mais old school, né? Que a galera é um pouco mais idosa lá. Um pouco. Às vezes o pessoal pode ter uma visão diferente, às vezes em outras cidades, né?
do evangelho, mas essa é a que a gente tem, do que a gente ouviu falar tanto de Londres e do que a gente viu em Weymouth. Com relação a Ebenezer, que foi a igreja que a gente ficou, e a gente pode dizer com, assim, total certeza que eles são muito zelosos com os membros lá. Porque é uma questão de, tipo assim, eu não me lembro ao certo, talvez uns 80 membros dentro da igreja ou mais. Menos, eu acho, 70. Vamos colocar aí 70 a 80 membros. Se um deles não vai no culto num domingo de manhã, tem toda aquela cobrança durante a semana para ir na casa da pessoa, ver como é que ela tá, se ela tá bem. E a gente levou um soco no estômago com relação ao serviço, ao cuidado. De cuidado. Porque o que a gente está acostumado aqui em servir é muito servir de tipo assim, não, cara, a gente tem que ir na igreja cedo, a gente vai fazer tudo, é carregar a cesta básica para cá, é carregar a cesta básica para lá, fazer tudo que a gente tem que fazer dentro de missões. Eu também, dentro da minha área, no louvor, às vezes, não, cara, eu tenho que tirar a música de cabo a rabo e servir nisso, enrolar cabo, isso, aquilo, e dar meu máximo. Isso também é um ato de serviço, ótimo. Mas a gente aprendeu a servir a pessoa dentro da sua própria casa. Então, a gente ficou na casa de 2 ingleses durante 5 meses. Foi. E era uma coisa incrível, cara. Porque a gente foi pra casa deles pensando que a gente ia ter que pagar pela nossa alimentação, pensando que a gente ia ter que se sustentar, pelo menos ali no café da manhã, no almoço. E eles chegaram pra gente e falaram assim, aqui, vocês são missionários, vocês estão aqui pra ajudar a gente. E a única coisa que vocês vão ter como gasto dentro dessa casa são coisas pessoais de vocês. Aqui dentro vocês não vão pagar nada. Loucura, né? Eu vou cozinhar pra vocês, o almoço é tal hora, a janta é tal hora, e é isso. Então, tipo assim, era um cuidado que eles tinham com a gente, era da mesma forma com as pessoas que estavam lá dentro. Então, de segunda a sexta, que era o período ali de que eles trabalhavam, cuidavam da casa, era também os dias que, cara, praticamente todos os dias tinha alguém dentro da casa deles. E eles serviam, cuidavam daquelas pessoas, e a maioria delas que são pessoas da igreja. Sim, as igrejas lá, em todas que a gente visitou, tem uma quantidade muito, muito pequena de jovens. Muito. E a gente saiu daqui da Recomeçar, que é uma igreja, para nós, é uma igreja avivada, é uma igreja jovem, e a gente foi para lá, onde, na Ebenezer mesmo, foi Ebenezer? Ebenezer? Aí eu falo Ebenezer. Ebenezer, Acho que Como você quer Ebenezer. falar? Português ou inglês, entendeu? Ebenezer. Ebenezer. A Ebenezer que a gente estava, por exemplo, os mais novos de lá era a gente. E o resto era acima de 40 anos, 50 eu acho que o próximo casal mais novo era o Léo e a Tatá, né? Isso, eram meus primos. Beijo e depois, pra vocês. E depois era só idoso. Então, assim, o nosso trabalho aqui de evangelismo, de trazer jovens, não tinha, mas também a gente não podia cobrar de idosos para fazer esse trabalho. A gente não pode chegar para uma pessoa que tem 70 anos, está ali no culto para receber, já está no finalzinho da vida, está cansado, já trabalhou para Jesus a vida inteira, para falar, vamos fazer um projeto com jovens, vamos para a rua, vamos fazer sei lá o quê. Então, não ia funcionar. Então, quando a gente serviu a Prayer House, que era uma igreja mais avivada, ela é carismática, a gente teve o acesso com mais jovens. Foi uma igreja assim, que se aproximou mais do que a gente vive aqui na Recomeçar, mas continua tendo uma quantidade bem pequena de jovens, porque a frase que eu mais falo com todo mundo, e eu repito, é que o evangelho está com os idosos estão morrendo, e o evangelho está morrendo junto. Por não ter pessoas capacitadas no campo que estão com essa mente voltada para os ingleses. Porque se for olhar a quantidade de igreja lá para brasileiros, por exemplo, que está lotado de jovens, é muito grande, principalmente nas capitais. E eles chamam das Big Church lá, que é a Hillsong. Eles falaram que é uma igreja muito boa, tem muitos jovens e tal, mas que eles não conseguem ver o cuidado. A gente não viu de perto, né? Então a gente não pode falar. Mas que não tem esse cuidado de perto e tal. E a gente sentiu muita, muita falta dessa coisa que o jovem traz para dentro da igreja, desse serviço braçal, dessa coisa animada e tal. Lá os idosos que são lá membros, né?
tipo assim, são pessoas que, vamos colocar, tem idosos que converteram recentemente, a maioria são, tipo assim, são cristãos há muitos anos. Há muitos anos. É tudo velho de casa. Né? A igreja que a gente ficou, a Ebenezer, ela tem 110 anos de idade. Com as mesmas pessoas, né? Muda muito pouco. Pessoas. Os fundadores estão lá. A gente teve um evento dentro da igreja num sábado que foi tipo um show de talentos dentro da igreja. Aí cada grupo ali apresentava um negocinho e tal, e eles fizeram brincadeiras depois, isso e aquilo. Só que nesse dia eles pegaram fotos do centenário, né? Que eles falaram? Sei lá. Dos 100 anos da igreja. Então são fotos de, tipo assim, muitos anos guardado. Você vai olhar... Não, 1900 bolinha, velho. 1900 bolinha. Se depender, não tinha nem rádio, né? Cadê? Mas, cara, era questão assim, você olhava, você batia o olho, a foto preto e branco, mano. A galera casando, você olhava pra trás, era o casal que tava sentado ali, mano. O cara... A tiazinha que toca teclado. Hoje o café lá em casa, mano. E isso daí é uma loucura, velho, que eles são muito, muito saudáveis. Muito saudáveis, eles são muito conservados, muito bem cuidados. Sim. A Eunice, então, né, tem quantos anos? A Eunice, acho que ela tem 95. 95 anos. Foi missionária na África durante 15 anos. Ela é espetacular. E, sério, você conversa com ela, você vê Jesus. E ela lá na igreja todo domingo, bonitinha. E o soco no estômago, outro soco no estômago que a gente levou. A gente perguntou ao Wendy, né, que foi a moça que hospedou a gente, acolheu a gente, praticamente uma mãe pra gente hoje também. Aí a gente foi e perguntou sobre a história da Eunice. Ela contou pra gente tudo isso, né, que ela serviu na África durante 15 anos como enfermeira. E parece que o irmão dela e a cunhada dela também trabalhavam lá e tal. Aí ela foi e falou assim, depois desses 15 anos de serviço, quando ela já chegou nessa idade dentro da Ebenezer e tal, a gente se sentiu na obrigação de servir ela. Porque o que a gente faz pra ela, que é trazer ela pra almoçar e pra jantar. Ela jantava toda quinta-feira na casa deles e almoçava todo domingo. Isso, ela falando com a gente, né? Esse ato de serviço, de trazer ela pra almoçar, de trazer ela pra jantar, é o mínimo que a gente pode fazer por ela pra honrar tudo aquilo que ela fez por Deus. Caraca, e pelo Evangelho. Então, cara... É forte. Às vezes, velho... Às vezes, mano... Foi um soco E eles têm uma diferença de idade muito grande. Então, ela tá com 95, acho que era questão de 15 a 20 anos de diferença pra mais. Então, querendo ou não, quando a Eunice estava ali com 15 anos, talvez ela já tinha conhecimento do Evangelho, já estava correndo atrás da enfermagem, algo parecido assim, eles estavam nascendo. Caraca, então, você vê esse cuidado geracional entre eles. Então, quando você entrou na primeira pergunta com relação aos membros, como é o cuidado, cara, eles são muito, muito protegidos, eles são muito cuidados, muito amorosos. Então, ali dentro da igreja, acabava o culto. Todo culto de domingo tinha um coffee break depois. Então, tinha um cafezinho, biscoitinho, chazinho e tal. Cara, era sem condição. Os presbíteros, né, da igreja, cada um levantava da sua cadeira, do lugar onde eles assistiram o culto, e iam conversar com toda a igreja. Caraca. E estabeleciam um relacionamento com toda a igreja. Ninguém tinha hora pra ir embora. Né? Não tinha hora pra ir embora. O culto acabava às 11h30, dependendo da situação, a gente chegava em casa, era 12h40, quase 1 hora. O pessoal tomava café, ficava conversando até... E depois eles falam que a igreja brasileira que é resenha, né? Mas a igreja... Não, eles são resenha. Eles são resenha. Um conselho, quer aposentar, vai pra Weymouth. Você tem de tudo lá, tem caminhada matinal. É um ótimo lugar pra aposentar, isso é verdade. Tem aqueles joguinhos de... Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês deixar aqui pros nossos convidados. Meu Deus. Que vão estar, olha só. Que vão estar assistindo depois. O que vocês poderiam falar, como vocês viveram lá esses 6 meses, né? Sim. O que vocês, ao chegar lá, vocês viram, assim, totalmente diferente do que vocês viam antes? Tipo assim, eu tinha um pensamento que quando eu chegasse lá ia ser dessa forma. Isso é muito bom. Mas aí cheguei lá totalmente diferente. Porque missões é assim, né? A gente imagina algo de um jeito, só que quando a gente chega no campo missionário, seja no continente africano, europeu, asiático, sei lá, chega lá, é totalmente diferente. O que vocês poderiam trazer pra gente aí? Posso falar o primeiro? Deixa eu falar primeiro, deixa eu falar. Calma, gente, sem briga, gente. Porque
todas as pessoas que falam, pra onde vocês estão indo? A gente tá indo pra Inglaterra. Foi uma imagem tão ruim, sabe? A gente falou isso com um casal que hospedou a gente, né? Eles falavam que vocês eram super frios, que vocês não acolhiam, que vocês eram super... Tinha um evangelho mais ou menos e tal. Todas as casas que a gente foi, de todos os membros, que a gente almoçava muito na casa dos outros lá, comer de graça. E a gente via prateleiras com muitos livros, muitas bíblias, tudo relacionado ao evangelho. Conhecimento. O conhecimento deles, o estudo deles era impecável. Então, assim, a gente tinha uma imagem que a gente ia chegar lá, as pessoas iam ser tipo, e aí, tudo bem, missionário? Ah, então tá bom. Vem aqui, toma um café e tal. Pessoas totalmente frias, que não sabiam conversar. Só que a gente chegou lá e foi tratado como filho. A gente foi super acolhido, servido de uma forma, assim, incrível, maravilhosa. A gente foi convidada para casa de vários membros da igreja. Eles davam o melhor pra gente. E a gente pensa, né? E pelo menos eu penso assim, quando eu tiver meus 80 anos de idade, você acha que eu vou ficar recebendo gente na minha casa? Que eu vou ficar sendo tão ativa assim na igreja? Eu acho que eu vou ficar muito em casa, só eu e meu maridinho. Espero que você esteja vivo. Mas eu pensava que eu pensava que eu ia ter uma vida assim. Agora eu mudei minha percepção totalmente, vendo como que eles continuam servindo o evangelho a Cristo dessa forma tão maravilhosa e como isso é possível, né? Isso daí é... A única coisa que eu queria dizer... Feijão doce. De verdade. Pô, velho. Eles comiam feijão no café da manhã, gente. Cara, a única coisa que eu quero dizer, o feijão lá não é doce, tá? Não é feijão doce. É feijão com molho de tomate. Horrível. É diferente? É. Pô, mas é gostoso pra caramba, velho. Não, o chat come qualquer coisa. É muito bom, velho. Não, sem condição. Não conhece o chat. Cara, eu tinha saudade ali, ó, da comidinha brasileira. Fazer um arroz, feijãozinho com molho de tomate. Feijão todo ovinho, enlatados. bacon. Mas essa é a parte engraçada, né? Realmente é a parte engraçada. Mas nessa questão que a Aline comentou, é exatamente isso. A gente chega lá pensando que os caras eles vão ser de uma frieza assim... Ignorantes, cara, né? ignorante. Mano, mas o que você mais ouve lá é... Me desculpa, com licença, pardon me. I beg your pardon. I beg your pardon. São coisas tipo assim... Mano, são pessoas totalmente educadas. Se você puxar a conversa na fila do mercado, eles conversam igual como se fosse aqui no Brasil, velho. Até te chamam pra tomar um chá. Conhecesse 10 anos. Como se te conhecesse há 10 anos. Tipo assim, lógico que tem essa questão de restrição de você se tornar amigo, você se tornar algo da pessoa, realmente. Mas pra você, a gentileza ali, né? A gentileza, o cuidado com uma pessoa. Cara, isso daí é um negócio muito louco. Porque, por exemplo, a gente chega lá pensando que realmente, às vezes, vai ter pessoas com situação de rua, pessoas com dificuldade financeira e tal. E esse tipo de pessoa com dificuldade financeira, o governo ajuda eles de uma forma, assim, extraordinária. De tudo que a gente ficou sabendo pelo Lelmer, que é o primo da Aline. E, cara, morador de rua, acho que na cidade que a gente tava, na nossa região, a gente deve ter visto, né, uns 3 moradores de rua. 3 específicos. E era 3 moradores de rua, assim, conhecido. Vocês não foram com intenção de fazer um impacto lá no não. Com o morador de rua, não. Era questão de, tipo assim, você passava, você sabia que era aqueles 3. Na St. Mary's tinha um impacto muito legal. Que eles saíam à noite... E eles ajudavam principalmente as moças que bebiam muito, porque lá tem muito pub, né? Eles bebem muito lá. Sim. E ajudavam as moças, cultural. Traziam ela pra casa, dava água, dava um lanchinho pra baixar o álcool e tal. Esse foi, eu acho que um dos únicos, né, impactos, assim. A gente teve um impacto mas eu acho que isso daí evangelístico. não era St. Mary's, não. Acho que isso daí era dentro da Ebenezer. Acho que era o pastor Pete lá. Ah, era? Era. Entendi. Isso daí era dentro da Ebenezer. E na Prayer House, a gente saiu uma vez pra ir pra praia pro evangelismo. Aí eles passaram, tipo, o dia inteiro chamando as pessoas e tal. E teve um culto na praia. A gente pensou, né, bem no início, que ia estar lotado de jovens lá. Porque tinha DJ, tinha churrasco, tudo de graça. A gente pensou, nossa, vai estar lotado de jovens, a gente vai ter... E a maioria 40 anos pra cima, né? A maioria 40 anos pra cima. E é engraçado porque você vê o movimento brasileiro, né, dentro do negócio. Porque quando a gente chegou, tava tendo lá a música e tal, o DJ,
pá, e a galera assim no cantinho meio acanhada e tal. Chegou eu e a Aline, a gente olhou, tinha uma bola de futebol lá no meio. Fui e falei assim, quer saber? Tirei o tênis, peguei lá e comecei a bater baixadinha no meio da praia. Todo mundo que tava envergonhado, assim, começou a fazer rodinha, batendo em baixadinha, gritando mesmo. Glória a Deus, em inglês. Brasileirei o negócio e tal. Então você vê uma diferença realmente nesse ponto. Mas o lugar que a gente fez foi Bournemouth. O lugar que a gente foi Bournemouth. O lugar onde a gente foi. Nesse lugar, eles falaram que o evangelista que estava ali era um dos evangelistas mais capacitados, né? Posso dizer, se não lembro a palavra que eles usaram, mais capacitado da região de Bournemouth, das cidades próximas. Então, era um cara que ele realmente tinha um conhecimento muito, muito profundo do evangelismo dentro no local e dentro da Inglaterra em si. Então, você vê a maneira como ele evangeliza. Evangeliza. Tá certo, né? Tá certo. Sumiu na minha mente. Ele tá muito inglês mesmo. Tá pensando. Não, velho, não foi isso. Gente, desculpa. Pô, sacanagem. A forma como ele evangelizou lá foi totalmente diferente. Porque o que a gente tá acostumado aqui realmente é diferente. Então, durante todo o período que o DJ tava tocando as músicas ali, o cara ficou assim, meio que parado, só curtindo a música, e dava pra você perceber que ele tava de olho fechado, orando, tendo uma conexão com o Espírito, e em um momento determinado eles deram a palavra pra ele. Naquele momento a única coisa que ele fez foi pegar o microfone e orar pela praia. Então, tipo assim, ele não orou pros desviados, Não fez um apelo, ele não orou assim. pra quem tava, sei lá, pegando o hambúrguer lá na churrasqueira, ele não orou específico. Era as caixas de som ali ligadas, ele pegou o microfone e ele orou para a praia. Então, tipo assim, Senhor, todos aqueles que estão aqui na praia, a gente pede para que o Senhor venha com um processo de cura. Aqueles que são machucados, aqueles que não conhecem seu nome, aqueles que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Então, você vê que aí já é uma pegada muito diferente. Porque se fosse no Brasil, você fazendo evangelismo na rua, com DJ, essas coisas aí, comida de graça, lotar de gente. Provavelmente já ia ter uns 30 caras ali na frente, você já ia fazer oração direcionada e tal, já ia ter um contato direto. Quebrando, exatamente. Um endemoniando do lado. Então já é uma loucura. Saindo correndo. Um pegando hambúrguer saindo correndo, exatamente. Ô, Juninho, tem uma... Um morador de rua procurando o Júnior. Cadê o Júnior? Tem uma cesta básica aí pra você me dar? Me leva em casa, eu moro em Sabará. Ô, louco. Então, tipo assim, é uma diferença muito gritante. Muito gritante. E realmente, se você for do Brasil, com o pensamento do Brasil, evangelizar na Inglaterra, você vai ficar doido, porque você vai sentir a diferença. Que loucura. E agora, tipo assim, vocês pretendem voltar lá, né, e continuar. Sim. E qual que é a expectativa de vocês, tipo assim, pra volta, a intenção de, tipo assim, vocês vão lá mais direcionais, tipo, vocês já sabem mais ou menos o que vão fazer e tudo? Como é que tá isso aí? A gente vai continuar servindo essas igrejas e ser um diferencial lá, sabe? Porque não adianta a gente... São dois pontos. Não adianta a gente querer ir lá e mudar a Inglaterra e falar, nossa, eu vou ser o herói desse lugar. E não adianta a gente ir lá e só fazer o que eles estão fazendo também. Tipo, não ser um diferencial. É um meio termo, né? É um meio termo entre... Eu sou de outra nação. O profeta de casa não é reconhecido. A gente vai estar em outra nação. Eles esperam algo da gente. Sim. A gente saiu do Brasil para ir para lá. Então, eles esperam ideias, eles esperam intercessão, eles esperam o fogo, né? Um inglês chamou a gente e falou, vocês oram por mim, por favor? Porque eu acredito no fogo que o brasileiro carrega. E ele conhecia o Dunamis. E ele conhecia o Dunamis. Conhecia o Tel Hayashi e tal, então... Aí ele falou, eu acredito muito no que vocês carregam, como que a unção do brasileiro é diferente. E aí a gente orou por ele chorou, né? Entrou, e tanto que a reação dele foi engraçado, né? Porque ele veio pra conversar com a gente começou a conversar com ele, o cara já era meio doidão, assim, pirado no Espírito Santo. Então ele já veio meio assim, dopado de Espírito Santo. Então na hora que ele chegou, ele perguntou, não, mas de onde que vocês são? A gente falou, não, a gente é do Brasil. Ele, Chaba. É, do ele Chaba. soltou um Chaba lá e eu olhei pra Aline, ele me olhou e falou assim, já era.
Já era. Aí Nosso ele best friend aí, ó. E é muito legal, velho, porque, tipo assim... Solta um Laichomanai. Imagina se ele solta... Nem ia falar Hein? também. Não. Traduz aí, amor. Laichomanai. Só sei o que significa. Me perdoa. Mas, tipo assim, foi um negócio muito louco, porque a gente perguntou pra ele, você quer que a gente ore em inglês ou você quer que a gente ore em português? E a gente tá no primeiro E a mês, gente tá, né? a gente tava no primeiro mês. Então, assim, a gente realmente tava pegando, assim, no tranco ainda. Bless my friend. My friend. Então, tipo assim, nesse meio termo, assim, de uma certa forma, ele foi e decidiu, não, pode orar em português mesmo. E, cara, foi um mover muito louco, porque Ele falou que ele entendia espanhol. ele falou que ele entendia espanhol. Então, de uma certa forma, ele conseguiu fazer a conexão com todas as palavras que a gente usou. Ele entendia espanhol. Isso. Ele entendia. escutou em espanhol. Não, ele entendia. Entendia espanhol, só que ele conseguiu deduzir todas as nossas palavras em português. Sim. E ali foi um chabo, o cara orou pela Aline e tal, ele entregou algo pra Aline, entregou algo pra mim também. Então, eles têm essa chama avivalista, o fogo e tal. Eles só não Mas sabem o que fazer com ela, né? Exatamente, sabe? Parece que eles são exatamente o fósforo, cara. Eles só precisam da caixa com Lugar pra arriscar, né? um lugarzinho pra arriscar, Exatamente. entendeu? E aí, bum, E nesse momento, talvez a gente pode ser a caixa que eles tanto precisam. que Sim. legal. Porque às vezes eles só vão fazer esse estralinho. Na hora que ele fizer isso, todo mundo começa a pegar fogo. Quem tá perto vai pegar fogo. Quem tá Sim. próximo vai pegar fogo. E, gente, quando você for orar por uma nação, quando você for clamar por avivamento por essa nação, entenda. Você orar dentro da nação pode sim fazer uma diferença, mas começa onde você está. Então, a gente já orava pela Inglaterra, ia fazer 2 anos. Sim. 2 anos. Porque Como a Aline, casados, né? a Aline, ela sempre teve esse direcionamento para Inglaterra. E eu sempre tive o direcionamento para missões. Então, a gente entrou em Juntou. concordância e a gente começou a queimar pela Inglaterra. Sim, outra coisa é a questão do discipulado e do servir a sua própria casa. Exatamente. A gente é discipulado por Júnior desde quando a gente se entende por gente. 6 Sempre aí anos de apanhando, recomeçar. Sempre aí apanhando o Júnior, o Tiquinho, aí chamando a gente de resenha, falando que a gente abandonou ele. Mentira. O Júnior, gente, pra quem não sabe, ele dá a xingada na piada ali, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, você acha que ele tá fazendo uma piada, mas é uma dura. É. Eu falei com eles, gente, que se eles não me responderem, eu ia pegar um avião que eu ia lá na Inglaterra. Aí a Eu gente sei quantas ficou vezes que eu falo uma isso. semana sem responder e não apareceu. A gente Não, fala, até "Ah, hoje ele fala, não, porque agora vocês estão aqui, né? Porque vocês voltaram da Europa, vocês não me respondem Vocês mais. estão aqui. Vocês Tô estão aqui. e eu aqui. Mó mentira. Piada interna. Mas, né? Mas Alô? a gente foi discipulado, a gente foi ensinado, a gente continua sendo. O Júnior ligava pra gente quase toda semana, né? Quando ele conseguia, pra falar, e aí, o que vocês estão precisando e tal. Mas isso não foi de um dia pro outro. A gente passou anos aqui servindo a nossa casa, a glória toda é de Deus. Tudo que a gente fez foi porque a gente foi direcionado pelo Júnior. Exatamente. Então, a gente serviu nossa casa, a gente fez os evangelismos doidos, morador de rua, Morador de rua durante o Covid. durante o Covid. Né, Juninho? O Júnior falava assim, essa aí, o Júnior falava, gente, não abraça ninguém não, toma cuidado, a gente tá em época de Covid, os Não moradores podia de ver rua uma não careca, né? Aí a gente olhou, cadê o Júnior? Ele abraçado com morador de rua. Chorando, pranto e Esse é o lágrimas. discipulado que a gente teve. Eu tinha passado álcool, gente. Vocês não sabem. Ele passou álcool no Tomou rosto. banho né? de álcool antes, né? Então, assim, a gente sempre orou pela Europa. Europa. Pela Europa. Europa. Eles estão muito gringos. Europa. O Yuri lá atrás Cara. dando pau. Ô, Yuri, se eu tiver alguma pergunta aí, você lança também depois. Europa. Tá? É porque, assim, a dicção, assim, de milhões. Ai, meu Deus. A gente sempre orou pela Europa. Europa. Mas a gente nunca deixou de servir nossa casa e de ser discipulado. Porque ir pro campo sozinho é impossível. Impossível. Se a gente não tivesse a nossa igreja nos apoiando, sabendo que ela estava aqui, e o que a gente precisasse, a gente podia ligar e falar, Júnior, socorro, socorro, Júnior, garrei na imigração, alguma coisa do tipo.
é impossível, assim. Para nós dois foi difícil, até porque eu acho que o campo missionário é um lugar muito solitário, você tem poucos amigos, você tem poucas conexões, pelo menos de início, né? Sim. A gente tá orando pra gente voltar, continuar tendo mais conexão, pra gente ser algo que vai fazer a diferença, que a gente possa saber o que eles realmente precisam e ser algo muito incisivo, para não ficar aquele missionário meio, ai, tô aqui, mas não sei. A gente tá andando em cima de uma palavra e acredita que Deus, ele vai suprir, sabe? Amém. E a gente tem que entender também que se a gente não aprender a servir a nossa casa, a gente nunca vai dar conta de servir o campo. Então, todo o processo que a gente passou dentro da Recomeçar para chegar até lá, ensinou a gente a servir da maneira correta dentro do campo missionário. Sim. Então, vocês tiveram a base, né? A gente teve a base, só reproduziu cara. aquilo que a gente tá fazendo aqui, exatamente. né? Então, quando a gente vê algumas vezes pessoas que não conseguem honrar sua casa, tanto a igreja quanto às vezes família, que estão querendo ir para o campo, querendo honrar o campo. Sim. E vai morrer lá. Vai morrer lá. É como se fosse o missionário foragido, né? Exatamente. Tá querendo fugir de algo, né? Cara, glória a Deus pela Recomeçar a vida do pastor Ronaldo, porque aqui a gente tem muita oportunidade de servir, né? Véio? Muita. Sim, muita exatamente. De aprender, de tipo assim, o tanto de coisa que você aprendeu aqui nesses 6 anos que você teve de Recomeçar, muita cara, coisa. Nenhum curso te ensina. Muita coisa. E isso é um negócio que a galera precisa entender. Se você não tiver muito bem resolvido com a sua família, se você não tiver muito bem resolvido com a sua liderança, se você não tiver muito bem resolvido com a sua igreja, é aquele negócio. Quando você estiver no campo, sempre vai ter alguma coisa que vai te puxar para trás. Então, antes da gente ir, eu e a Aline, a gente meio que conversou, falou assim, a gente vai resolver todas as nossas pendências. Não que a gente tinha, né, tipo assim, coisas exuberantes, enormes, miraculantes. Mas a gente foi, conversou com a nossa família, tudo bonitinho. Todos estavam apoiando a gente da melhor forma possível. A gente alinhou com o pastor Ronaldo, alinhou com o Juninho, com missões. Já tinha conversado com a minha banda, RW2. Alô, amigos. Vocês não foram fugitivos? Não fomos fugitivos. Quem a gente tinha que pedir perdão, a gente pediu perdão. Pra quem a gente não tinha que pedir perdão, a gente pediu perdão também. Vocês fecharam todas as brechas. A gente fechou todas as brechas. Com certeza. Porque Satanás é muito astuto. Ele é demais. Então, assim, não só isso. Eu já tinha ido em outras viagens missionárias, mas a primeira vez que eu fiz a viagem missionária que eu tava aqui foi agora, né, com o chat. E a gente aprendeu com o Luiz Hermínio que ele não envia missionários, ele envia família. Então, a gente entendeu o propósito do nosso casamento ali, que a gente ia casar, tanto que a gente casou mais cedo, que a gente sabia que o propósito nosso era ir. E eu acho que fez uma diferença absurda enorme. Pra gente ser gerado aqui primeiro, em vez de ir de qualquer forma e realmente ser enviado. Falar, nós somos enviados da Recomeçar, nós somos cuidados pelo Recomeçar. Amém. Chefe, antes de você falar a pergunta aí, olha só. Chegou uma pergunta aqui. Da onde? Qual departamento? Querido do departamento ali. Olha, o nosso departamento de Yuri, áudio Brunão. Ele tá ali gravando, mas ele tá participando com a gente aqui, viu? Tá, viu, e eu galera? Vou ficar ele lá mandou uma pergunta aqui, até ó. te E nós vamos falar encontrar. aqui agora. O Yuri, nosso querido irmão ali. Brunão Morada. Mais conhecido como Brunão Morada. Um beijo no aqui seu coração, Yuri. Podcast, mas a gente tem um Brunão também. E a Brunão da a pergunta dele é forte, hein? Meu Deus. Ele mandou assim, ó, uma pergunta. Vocês tiveram medo lá? Eita. Pô. Sim e não. Eu acho que medo... Aquele friozinho sim. na barriga, né, Sim, Yuri? Sim, com certeza, sempre, né? Sempre, o meu maior medo era Depois não fala pra mim. Era não conseguir discernir a vontade do Senhor. Meu maior medo. Eu acho lembro que esse é o pior, né? De estar no lugar certo fazendo a coisa errada. Então a gente orava muito antes de dormir. Deus, não deixa a gente esquecer o propósito que a gente está aqui, não deixa a gente se acostumar com o que está acontecendo aqui e talvez ficar frio e continuar da mesma forma. A gente quer trazer o fogo do Espírito Santo para esse lugar. Sim. Mas eu acho que, assim como a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo.
A gente amava Cristo, a gente amava aquela nação. Então, medo, a gente não tinha, não. Acho que se você for parar pra pensar... Friozinho na barriga. A Aline tem os seus medos e eu tenho os meus. O medo, né, Yuri, de um sacerdote, assim, dentro da casa, o cara casado e tal. Você entra numa aspira, assim, né, tipo assim, pô, velho, sustento, você pensa, cara... Conta. Não sei o quê. Ainda é... Você fica responsável pela vida da sua esposa também. Exatamente, você se torna responsável. Então, de uma certa forma, quando a gente tava lá, a gente abdicou mão de todas as nossas responsabilidades aqui no Brasil. Abdicou mão. Tá certo? Tá errado? Não sei. Tá errado, estranho. Brunão? Abriu mão, né? Tá errado? A gente só abdicou, né? Não tá certo. Enfim, a gente abdicou. Tá vendo o que dá você tentar falar bonito? Dá errado. A gente abdicou das coisas que a gente tinha aqui no Brasil. Então, as contas e acho que... a gente não tinha quase nada lá. Só que, enquanto a gente estava lá, a gente tinha as nossas responsabilidades. Então, quando você entra nesse lugar, você tem algumas responsabilidades. Então, ali a minha cabeça como sacerdote, ela pirava, velho. Porque, querendo ou não, você ainda tem que cuidar da sua esposa. Então, às vezes, por exemplo, a gente passou o aniversário da Aline lá. Cara, meu pensamento, eu tô aqui na Inglaterra, não tenho um custão, o que eu vou fazer pra alegrar o dia dessa mulher? Tem uma libra, né? Não tem uma libra aqui, velho, o que eu posso fazer? A gente foi, coordenou lá um negocinho bonitinho, fez um bolo pra ela. Infelizmente, a rainha morreu no aniversário dela. A rainha, ela não podia esperar um dia, né? Ela não, morreu foi você que nasceu no dia errado. Olha pelo lado bom ali. Se você tivesse nascido no dia 6, entendeu? Você já ia tomar o cafezinho com ela lá e... Pois tá vendo? Pensei que ia conhecer ela. Mas, cara, eu acho que o maior medo que a gente teve na Inglaterra foi o medo, além do não entender a vontade de Deus lá, da gente não conseguir discernir isso, eu acho que foi a língua, viu, Yuri? Acho que foi a mais difícil. Porque, mano, a gente chegou lá pensando, não, tá tranquilo. Suave. A imigração foi de boa, né? A mulher ajudou pra caramba a conversa ali. Mas na hora que chegou, senhorzão de 80 anos, falando a linguagem formal, britânico. Nossa. Caraca, eu olhei pra Nini, pensei, você entendeu ela? Entendi, foi nada. Tecla SAP, né? Entendi, foi nada, velho. Assim, Coçou a cabeça aqui, ó, sabe? Inglês que fez um curso de português, aí, chegar aqui no Brasil, não vai entender nada também, não, velho. Dependendo eu acho que se ele for pro Nordeste, assim, que o sotaque é mais pesado, ele não vai entender mesmo, não. Nem o mineirês que mas corta, a gente, corta tudo. Esse que é o detalhe. A gente foi, mano. A gente foi pro lugar que era talvez o inglês mais fácil. Tinha Liverpool. Porque tinha Liverpool, que era uma linguagem diferente. Londres era uma linguagem diferente. Se você fosse pro norte da Inglaterra, uma linguagem diferente. Se você fosse pra Escócia ou Wales, é uma linguagem diferente. Eles têm uma outra língua, velho. Welsh. Então, se você for pra Wales, os caras falam inglês britânico e Welsh. Tem umas placas lá, tipo assim, mano, e é muita loucura. Não é inglês, tipo assim, com uma letra ou outra trocada. É uma outra língua. É forte, é uma loucura, velho. No mês a gente passou perrengue. Eu quase cheguei a chorar, porque assim, né? Eu pensei que eu tava bem. Mas depois foi passando os meses, a gente foi acostumando com a língua. Brunão, é aquele negócio. Então me tira o medo. Que me faz dizer mais Rapaz, dá até pra gente cantar aqui, hein? Suba em meu lugar. Você pega o violão lá, viu, Brunão? Ei! Cadê o Samuel Guedes? O Samuel Guedes foi embora. Vamos pra mais uma pergunta agora. Vai lá, chefe. Pergunta do Instagram da Inglês? Beatriz. Eita, eu não vou tentar falar seu sobrenome, que é difícil. Vai em inglês pra nós aí, Queiroz. Tá fluente, hein, João Vitor? Vai passar perrengue. What is means? What is your change? Qual que foi o maior... Corta. Ô, Juninho. Não corta essa parte, por favor. Não, pode deixar. O inglês tá vindo ainda. Tá chegando. Qual foi o maior desafio que vocês encontraram em relação à adaptação na Inglaterra? Frio. O seu foi frio? O chat... Que isso? Tava em casa. Tava, tipo, 10 graus, 5 graus, ele tava... tá ok. E eu tava assim, Deus, por que o sol não funciona nesse lugar? Você não ligou o sol aí, não? Nossa, pra mim foi muito difícil. Eu pensava que eu gostava de frio, mas descobri que não.
Eu gosto do meio termo, entendeu? Uns 15 graus dá. Pra mim, eu acho que a maior dificuldade foi a cidade. O chat Cara, gosta de porque, cidade véi, grande. Porque a cidade lá, você pensa assim, cidade pequena da Inglaterra, tudo bem, lá acho que, se eu não me engano, são 100 mil habitantes, a cidade pequena. Mas ainda assim é pequena comparado com as outras cidades Belo Horizonte, da Inglaterra. Já dá 10 vezes isso aí, né? É. Era Então, 100 mil? 100 mil, se eu não me Não, engano. pequenininho. Mas, tipo assim, era aquela questão, a Aline virava assim, quase todo dia a Aline virava e falava assim, amor, vamos dar uma caminhada? Pra gente se parecer e tal. No meio do caminho a gente para, conversa com Deus junto. Eu assim, beleza, vamos caminhar. Era o mesmo caminho todos os dias. Então era aquele negócio, você ia, caminhava na praia, da praia você entrava na cidade você olhava os brechó, né, que tem muito brechó lá de roupa. Você vê os brechó, E volta pra casa. volta pra casa. Passa pelo caminho da praia de novo, volta pra casa. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente, você precisa ter um carro. Por quê? Porque o negócio diferente é 1 hora, às vezes meia hora, 1h30. Na nossa cidade, não. A nossa E eu cidade é sou muito acostumado pequena. com a cidade... Tudo bem, não sou, tipo assim, o fã de BH. Sim. Mas, por exemplo, uma cidade igual Contagem é uma cidade meio termo. Você tem acesso a uma coisa aqui, você tem acesso a uma coisa ali. E lá realmente, cara, é muito pequeno. É pequeno. Então, pra mim, foi a cidade. Grande. Eu amo cidade pequena. Pra mim foi uma maravilha. Poder Mas- andar ali, Tava em sempre as casa. mesmas coisas. Acho que com relação ao desafio, a gente se adaptou muito mais rápido do que a gente imaginava. Foi. A única coisa que eu senti falta real... A Da única picanha. não, né? Que picanha. A comida lá O é muito churrascão boa. com os Churrascão. Na com casa os que a amigos. gente ficou, a moça alimentou a gente muito bem. Muito bem. Mas o que a gente custou adaptar, assim, é porque a gente é muito de gente, né? A gente gosta de sair com nossos amigos. E a gente tinha Recomeçar, que é uma igreja, tipo assim, tá aberta de segunda a segunda, sempre tendo alguma coisa. Verdade. E lá era domingo de manhã, às vezes segunda, quarta, sexta tinha as coisas para as crianças, mas era tudo muito parado, assim. Jesus desacelerou a gente, porque muita gente pensa assim, Recomeçar é grande, tem muita gente servindo, então tem trabalho. Vem pro Missões, gente. Vocês vão... Passa uma semana com a gente. Passa uma semana com Voluntário. a gente. Tem trabalho. Voluntário não. Servir. Servo. Errei. Mas assim... Bruno. Ô, Bruna, vai sair com essa risada aqui. Mas assim, Jesus desacelerou a gente, porque aqui tem trabalho demais e a gente sabia o que fazer. A gente sabe como lidar na Guaicurus, a gente sabe como lidar ali na entrega de cesta básica. A gente tava ok, fazendo muita coisa. Tem o design, o chat na música, no som. E aí a gente foi para esse lugar completamente sereno, sabe? E aí, pra mim, isso foi um desafio. Acho que pro chat também. Depois que passou 6 meses, a gente começou a perceber o baque de... Meu Deus, a gente já andou na cidade inteira mais de 10 vezes. E os cultos eram, tipo, sempre a mesma coisa, né? Era aquela coisa mais metódica e tal. Porque eles têm muito da palavra expositiva, né? É a palavra expositiva. Então, cara, você não ouve o pregador lá de cima. Às vezes, dependendo da situação, às vezes você sente falta. Por exemplo, aqui a gente tem o pastor Ronaldo, que ele tem uma pregação muito evangelística, de uma certa forma. Às vezes a gente ouve o pastor Robson, que ele tem uma pregação mais pentecostal. Às vezes a gente pega o Jackson, né, que ele tem uma pregação mais daquela que te dá um impacto, que você precisa ter um caderninho para escrever tudo que ele fala pra você absorver. Lá não, cara, lá é todo mundo expositivo. Todo mundo expositivo. Então, tipo assim... Eu falei pra deixar no silencioso. Eu não A esposa fiquei sabendo avisou. disso aí. Eu não fiquei sabendo disso aí, foi mal. Mas lá todo mundo, eles pregam dessa forma expositiva. Isso dentro da Ebenezer. A gente tem a Prayer House, que eles pregavam de uma maneira mais profética e tal. Mas como a gente tava ali todo domingo, naquela igreja, era uma pregação de tipo assim, vamos falar de Paulo. Paulo foi o servo o apóstolo, servo de Deus, escolhido por Deus. Aí ela pegava Ele fez ali, isso, ele fez isso. E E eles agiu começavam dessa a pegar forma. aquilo ali e colocar um ponto aqui. Eu, um ponto particularmente, ali, eu gosto muito. gosto muito. Eu gosto, mas essa questão de desacelerar, de não ter 1000 coisas pra fazer, pelo menos me deixou um pouco ansiosa, sabe? Tipo, e aí, vamos fazer? E aí, a gente vai fazer um impacto evangelístico? Ou a gente vai... E o chat tava sempre assim, amor, calma.
vamos aprender primeiro como chat. aqui funciona. Não, o chat é fleumático, né? Sou introvertido, né? E eu, assim, super agitada sempre. Aí eu já acordava querendo fazer 1000 coisas. Só que essas 1000 coisas Não tinha pra fazer. Mas não tinha pra fazer. isso daí é muito engraçado, porque a Aline, ela é esse tipo de pessoa. Só que a Aline gosta dessa pregação mais mestrezão, mais de ensino e tal. Pegar a Bíblia e destrinchar a Bíblia e pegar... Você tá pregando Lucas, o cara vai em Lucas, aí depois ele tá em Marcos, de Marcos ele vai pra Mateus, de Mateus ele vai lá em Apocalipse, volta de Apocalipse, volta pra Marcos e tal. Que trem todo mestrezão. Eu sou o cara que, mano, eu sou da pegada do Luiz Hermínio. Eu gosto daquela palavra que te dá o avivamento, sabe? Que você para e você fala assim, não, eu preciso sair pra fazer alguma coisa. E praticamente a gente não tinha lá. Isso me atrapalhou de forma alguma. Porque a gente sabia que a gente foi pra renunciar e a gente sabia que Deus estava levando a gente pra gente desacelerar. Pra gente, tipo assim, Tinha colocar YouTube, no... né? Tinha o YouTube, Tinha o YouTube, exatamente. ajudava a gente bastante. Mas isso daí era um negócio muito legal, que a gente tinha a nossa planilha, né, da semana, o que a gente tinha que fazer, o que a gente não tinha. Então, normalmente a gente tinha na segunda-feira, a gente tinha a nossa reunião, né, de oração, e na parte da manhã tinha algumas segundas que a gente tinha o almoço. Então era tipo assim, a gente chegava às 7h30, 8 horas da manhã na igreja, ficava até 3 horas da tarde, preparando a questão do almoço pra galera e tal. Aí na terça-feira era o dia que a gente tinha alguma coisa, mas não era tipo assim fixo. Na quarta-feira a gente tinha um culto, na parte da noite. A quinta era o dia livre. Na sexta-feira a gente tinha o Kids Are Us, que era uma tarde de jogos e brincadeiras com as crianças. No sábado a gente também sempre tinha alguma coisa para fazer, mas não era fixo. E no domingo era o dia separado para o Senhor, né? Que a gente ia pro culto, chegava em casa, servia aqueles que vinham para nossa casa, que a Wendy convidava. Então, a gente tinha essa questão de ter o nosso tempo diário bem distribuído. Só que tinha momentos que a gente acordava, sei lá, numa terça-feira, 8 horas da manhã, e a gente olhava um pro outro e falava assim, o que a gente vai fazer? Caraca. Aí a gente ia lá e limpava a casa, servia ele de alguma forma. E cozinha sujava pra depois limpar, né? A cozinha tava suja, a gente ia lá, dava um trato, ele chegava, vocês limparam a cozinha. Não, isso aqui é a forma que a gente tem pra servir vocês, e ela limpava. E a casa era enorme, velho. Enorme, era 2 andares, tinha 5 quartos em cima, tinha 4 salas embaixo. Mas agora que a gente vai voltar, a gente vai ter, tipo, um horário certinho de cada igreja. Porque vão ser 3 igrejas. E eles vão separar um cronograma. Qual dia da semana? Eu preciso deles na segunda. Aí a gente vai servir essa igreja na segunda, a outra na terça, a outra na quarta. Então, aí que a gente vai ralar. Ralar mesmo. Agora vamos aqui, nós estamos já indo para o final, já para o encerramento, mas antes da gente encerrar, falamos muito, né? Eu gostaria de compartilhar um versículo. E nesse versículo, eu queria lançar uma pergunta para vocês também. Está em Mateus 24, Mateus 23. Não, desculpa, Mateus 24. 24 tá certo. Mateus 24, 12, 13 e 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A gente vê hoje, né, vários estudos aí, né, de muitas agências missionárias já fizeram levantamento que hoje a Europa se tornou, principalmente alguns países da Europa, Espanha, Portugal e também a Inglaterra, eles fizeram recentemente. Sim, eu vi. Que esses países hoje são considerados cemitério de missionários. Sim. Ou seja, missionários vão para essas nações e ali os missionários se perdem, né, por alguma causa, se perdem, às vezes vê o esfriamento, às vezes, né, não esfriamento, às vezes, como é que eu posso... Quer buscar aquele fogo brasileiro e não isso, tem. E às vezes chega num país desse, não tem esse fogo, né? Sim. E aí, assim, eu queria ver o que vocês poderiam dizer, né, para quem vai estar assistindo. Às vezes, quem pode estar assistindo tem um chamado também para ir para a Europa, né? Nós temos, né,
o Serginho e a Jéssica, né? Um beijo no coração de vocês que estão beijo. em Portugal. Um beijo no coração Meus missionários de vocês. europeus prediletos. Hoje um beijo para vocês. E eu queria que vocês poderiam falar isso pra gente. Como a palavra nos diz aqui, né? O amor de muitos esfriaria. Mas não de todos. Mas nem Ah, essa música na cabeça, acredita? Mas não de todos. Mas Pela manhã. como que vocês veem, como que a gente pode, né? Como vocês estão mesmo dizem que vocês vão voltar para lá. Sim. Como que a gente pode, às vezes, deixar para quem vai estar assistindo, né? De que tem um chamado para ir para essa nação. Sim. Né? E também sobre esses levantamentos, né? Que a Espanha, por exemplo, fala, as pessoas falam mesmo que hoje a Espanha é um cemitério de missionários. Sim, sim. Né? Portugal também, agora também entrou a Inglaterra. Sim. O que vocês poderiam falar isso para nós e para quem vai estar assistindo também? Então, eu acho que a primeira coisa é gerar um altar. Onde você estiver, de oração, intercessão. Oração e intercessão é a mesma coisa, hein? de palavra, de preparo. Porque esse altar vai ser gerado dentro de você e você vai levar ele para o campo. Essa é a diferença que faz. Tem muita gente querendo ir para o campo e gerar o altar lá. Mas não vai resolver, porque o altar ele tem que ser gerado antes. Esse preparo tem que ser antes. Então, essa questão de você ter uma vida com Deus, ter um devocional diário, você saber que na hora da dificuldade você tem um pai, que você pode orar por ele, orar para ele e vai ser atendido, sabe? Esse é um dos fatores que eu acho que muda muito o jeito que você vai para o campo. É a questão do seu preparo emocional, espiritual. Tem alguém aqui que você possa contar em oração por você, para saber se está tudo bem. Eu acho muito importante. E outra questão é realmente interceder pelo lugar que você está indo. Primeiro, o preparo dentro de você, questão de gerar esse altar. E a outra, amar a nação que você está indo, em questão de você se entregar por ela. E não ser contaminado por ela. Sim. Você vai se entregar por ela e servir como Jesus quer. Ouvir a voz de Deus e fazer o trabalho que Jesus quer que você faça. Porque muitas vezes a gente vai para esse campo e a gente quer fazer tudo. Foi o nosso pensamento, né? No início, que a gente desacelerou um pouco. Mas a gente só precisa fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Mais nada. Se for, olha, você vai andar pela cidade toda segunda-feira e orar por ela. Se for só isso que Jesus te mandou fazer, faça isso. Não acrescente mais nada. Exatamente. Porque o fim dos tempos está aí, gente. Eu acredito que Jesus está voltando. E nós acreditamos no avivamento. Nós oramos por avivamento. Eu acredito que o Brasil é um país muito avivado e a Europa precisa de avivamento. Mas o avivamento só vem com pessoas que estão dispostas a gerar esse arrependimento prévio, a andar em arrependimento, para gerar outras pessoas em arrependimento. E assim Jesus vai poder olhar para aquele lugar e falar: aquele povo clama por mim, eles não querem mais nada além de mim. E eu acredito muito que a Europa vai ter esse boom de avivamento. E eu quero muito, muito, muito fazer parte disso. A gente ora muito por isso. Deus não deixa a gente ficar alheio ao que está acontecendo. Eu estou vendo que está tendo um fluxo muito grande de brasileiros, porque o Brasil é um celeiro missionário e está tendo um fluxo muito grande para a Europa. E eu acho que isso é o movimentar de Deus. A gente tem percebido o movimentar de Deus para a Europa e a gente acredita na mudança que vai ser gerada ali, que os jovens vão se converter, que os corações dos filhos aos pais. Sim. E vai ser incrível. Sim. Amém. Eu vejo que eu acho que o missionário que ele vai para a Europa, ele tem que ir com a intenção de realmente ter esse desafio, sabe? Não que eu sou contra as igrejas fora do país, que vamos supor, você é brasileiro, você vai para a Inglaterra e chega lá e você entra numa igreja brasileira dentro da Inglaterra. Não que eu seja contra isso. Às vezes tem brasileiros na Inglaterra que eles precisam ir para uma igreja brasileira dentro da Inglaterra para eles darem esse respiro. Porque
porque realmente é muito difícil, você que é brasileiro e o inglês é a sua segunda língua, você pensar em inglês e conversar em inglês todo dia e tal. Foi pra lá não pra ser missionária, mas pra Exatamente, não para ser missionário, exatamente. Mas para você que tá indo com missões, cara, eu acho que o principal é você ir e se desafiar a estar em uma igreja totalmente inglesa, com pessoas que Ui! Teve um probleminha. tem um probleminha técnico ali aqui, chamado colchão. mas podemos Tá continuar. tudo bem, Brunão? O Yuri não tá com assistente. Ao vivo é isso mesmo, galera. É isso aí. Nada. Mas você precisa se desafiar, porque quando você entra lá dentro de uma igreja com base nisso, você consegue ver a dificuldade de um inglês. Você consegue ver pelo que ele ora, pelo que ele busca, pelo que ele procura, qual é o anseio. E a gente vai lá exatamente para isso, para a gente entender qual é a cultura, para entender qual é o coração deles, mas para a gente levar também aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Quando a gente foi para o Weymouth, a gente viu as igrejas, a gente conseguiu entender como a cidade funcionava. A gente olhou, parou e pensou, cara, o que a gente precisa é de um avivamento dentro para que ela seja expansiva para fora. Então, qual que é a ideia? A minha forma, e eu acho que a Aline concorda comigo nessa forma de ver, é a gente ir, a gente ter um avivamento dentro da igreja, onde o fogo de Deus ele vai assim arder continuamente ali no altar e aquilo sim vai se propagar e vai se propagar e vai se propagar e ali vai gerar o avivamento através de arrependimento, porque o que a gente entende é que eles têm um trabalho muito lindo com crianças, eles realmente se entregam pelas crianças, eles fazem um serviço muito bonito com eles. Então ali as crianças de uma certa forma elas estão tendo conhecimento, mas dos jovens até uma parte dos adultos ali tem uma certa questão de tipo assim, cara, não quero conhecer, não conheço, ou eu conheço, não quero entrar mais nisso Não e tem tal. conexão, Não tem né? uma conexão. Então a gente ora para um avivamento de arrependimento completo para que as pessoas elas comecem a caminhar de volta pro Pai. Sim. Então, quando a gente entra nesse ponto, a gente vê que a Inglaterra ela é um lugar que precisa de missionários. Ela é um lugar que precisa de missionários, sim. Porque lá ainda assim é um país conservador. É um país, sim, conservador. Mas que os jovens, os adolescentes, os jovens adultos, eles se entregam para um determinado pensamento que infelizmente tem corrompido todo tipo de cristianismo dentro da Inglaterra. Loucura. Amém. E pra gente chegar no fim, queria... Porque tem muitas pessoas aqui que não vão chegar lá com os pés, mas que vão chegar com as orações. Sim, com então, certeza. Exatamente. Queria que vocês, pra gente encerrar, dessem, tipo, igual a gente fez com o Yuri, né? Achei que foi bem legal. 3, 4, 5 tópicos de oração que vocês veem com pessoas que já foram lá, que a Inglaterra precisa, que a Europa precisa. Tipo assim, tópicos de oração para as pessoas que estão assistindo poderem orar pela Inglaterra. Começa ou começa? Acho que o primeiro eu posso... Já peguem aí ó, os cadernos, aí, ó, as canetas, anota aí, ó. Eu acho que o primeiro, como a gente passou por isso lá, a Rainha Elizabeth morreu, então ela era uma cristã, então ela fazia esse papel de cristã dentro do reinado, dentro desse tipo de conceito. Eu acho que a gente pode colocar o primeiro tópico, o governo da Inglaterra. Tópico 1, Tópico 1, governo da Inglaterra. governo da Inglaterra. Tópico 2, a igreja na Inglaterra. Tópico Tópico 3, 3, os jovens. jovens, adolescentes. Jovens e adolescentes, sim. Por favor, para que eles possam entender quem é Jesus, ter conexão com a igreja. Pelos missionários que já estão lá. Sim. E eu acho que o quinto, vamos colocar o quinto mais importante. Revival. Avivamento. Então, se você tem um chamado para a Inglaterra, se você tem um coração, o seu coração ele queima pela Inglaterra, Ou pela Europa em ou geral. pela Europa em geral, ore por avivamento,
pela Inglaterra. E Lembra que que não isso tem começa também, no seu... pode Você que orar também... Ore também. Sei que gasta... Que tem o seu tempo precioso. Você ora pelas nações, ora pela Inglaterra e por avivamentos na Inglaterra. Amém. E é isso, né, chefe? Amém. Glória a Deus. Pena, hein? Falamos até babar. Poxa Queridos, vida. Queremos agradecer a você que vai estar assistindo aí. Tá? Passou rápido aqui. Queremos agradecer também aos nossos missionários aqui. Nossos missionários É um prazer. prediletos aqui. Tá? A toda a produção aqui, né? O Yuri, a equipe toda aí. Beijo, Yuri. Tá aí. Yuri os colchão. Samuel, que foi Bruno, embora mais cedo, Bruno. arrumou o áudio pra A gente. galera toda aí, Juninho. toda uma equipe por trás aqui. Pastor Legar tá bravo. Ian, aí Jean. embaixo, Legário, tá? todo Pastor Legário. Querido, e você que vai assistir aí, né? Pega os tópicos, ore aí com a gente, ore por esse favor. casal que vai estar voltando. Compartilha. Sexto tópico, ora pela vida dele. Por favor, orem por nós. Bem, chefe. Sexto tópico, ore pela vida Meu dos missionários Deus. da nossa casa, da Recomeçar, pela vida deles que vão estar voltando. E um beijo no seu coração. Até a próxima. Em nome de Jesus. Ó, e não esqueça, até Jesus voltar. A Nossa missão não acabou. Olha Beijo só. no coração.